Como conseguir a sua aposentadoria aos 40, 50 ou 60 anos de idade pelo INSS? Vamos entender aqui neste vídeo os novos critérios, como devem ser feitas as análises, para que você que tem aí seus 40 anos de idade, seus 50 anos de idade, ou mesmo os 60 anos de idade, seja homem ou mulher, como é que pode ser feito esse pedido de aposentadoria depois das alterações aí que foram feitas em 2019 e que ainda causam muita, mas muita confusão e gera muitas dúvidas em todos os segurados e beneficiários do INSS. Então fique comigo aqui nesse vídeo até o final, porque todo o detalhe pode fazer a diferença para você, tá ok? Então vamos lá. Então o que é importante saber, né? Como eu comentei, desde a reforma da Previdência, que foi em novembro de 2019, vários trabalhadores já começaram a ficar interessados em planejar suas aposentadorias, né? Porque eles precisam pelo menos saber que existem aí 7 regras para acessar os benefícios, desde os mais comuns, que é por idade, o tempo de contribuição, como também aqueles que são os especiais, tanto a aposentadoria especial, né, e também tem até aposentadorias aí com complementos para servidores públicos, tá ok? E dependendo também da insalubridade, tem os rurais e até para profissionais de educação. Então, esse se tornou o maior desafio, né? Saber até quando você pode já iniciar a sua entrada na aposentadoria. Principalmente para quem nasceu entre as décadas de 1960 e 1980, tá ok? Bom, a análise ela não é uma fórmula exata, né? Então, existem vários caminhos, e é importante ficar alerta sobre os principais pontos que devem ser observados por cada trabalhador que estiver nessa faixa de idade aí da casa dos 40, 50, 60 anos de idade, tá? Bom, o público de 60 anos de idade é classificado como a geração do direito adquirido, né? Por quê? Porque eles têm em comum elevados períodos de contribuição. E caso ainda não tenham se aposentado pela regra antiga de aposentadoria por tempo de contribuição, possivelmente já têm direito a esse benefício, tá? Mas eles devem ficar atentos à possibilidade de se beneficiar do milagre da aposentadoria, que é a regra criada pela reforma da Previdência de 2019, que permite excluir as contribuições com valores abaixo do cálculo da média salarial que vai dar origem à aposentadoria. Então, isso é um benefício. Agora, o governo certamente vai tentar fechar essa brecha aí, mas isso não é fácil, porque é necessário modificar a lei. Enquanto isso, quem tiver a chance poderá até dobrar a aposentadoria. É isso mesmo, pode até dobrar a aposentadoria com uma única contribuição sobre o teto da Previdência, que é o máximo que o INSS paga. Esse milagre, porém, só é para quem são os beneficiários que podem se aposentar com idade mínima e que possuem contribuições suficientes para descartar a maior parte delas e ainda manter a carência de 15 anos de recolhimentos, que são 180 contribuições feitas até aqui. As regras de transição, é importante, as regras de transição da reforma tinham como principal foco os trabalhadores na casa dos 50 anos de idade. E por isso esse é o público que vai ter, ao longo dos próximos anos, a possibilidade de alcançar a maior parte dos requisitos de diferentes sistemas de acesso à aposentadoria. O perigo para esses trabalhadores é entrar lá no site do meu INSS e aceitar a primeira aposentadoria que vier. Como se estivessem comprando algo pela internet, como se estivessem fazendo algo de extremo valor. Em muitos casos, alguns meses de espera ou a busca por contribuições que foram descartadas pelo INSS podem garantir uma renda maior no valor da sua aposentadoria. Então, o importante também é verificar a documentação original para corrigir certas falhas que o cadastro da Previdência, o CNIS, e isso assim aumenta também
o máximo o tempo de contribuição e até a possibilidade de enquadramento em uma aposentadoria especial, que deve ser o principal foco dos cinquentões. Já os quarentões caíram no vácuo, no espaço previdenciário. É que a reforma cria um espaço na concessão de benefícios porque esse pessoal, na casa dos 40 anos, vai demorar 2 décadas, 20 anos ou mais até, para conseguir se aposentar por idade. Algo bom para o governo, mas que é ruim para esses trabalhadores. Além de seguir pagando o INSS, esse grupo deve pensar em rendas complementares para a aposentadoria, como aplicações financeiras, pagar algum tipo de seguro ou investir em algum negócio próprio, né? Agora, aos 40, aos 50 e aos que têm 60 anos de idade, tem que manter o foco na aposentadoria certa. Tá? Vamos ver alguns caminhos aqui sobre como deverão se aposentar os trabalhadores que nasceram por volta de 1960, 1970, 1980. Então, para quem tem 60 anos de idade aí, no mínimo, tá? que é quem nasceu lá em 1960, em geral, começam a trabalhar mais cedo, trocam um pouco de emprego e costumam ter poucos períodos sem contribuições ao INSS. E para esses foi gerado direito adquirido, né? Então, quem está nessa casa de 60 anos, mas não esteja aposentado, tem boas chances de já ter adquirido direito a uma das aposentadorias que já vigoravam antes da reforma da Previdência de 2019. E a principal possibilidade é que quem nasceu lá nos 1960, nos anos 1960, tenha completado em novembro, antes de novembro de 2019, as exigências da antiga aposentadoria por tempo de contribuição, que são 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos de contribuição para o homem. E aí vem um milagre de aumento da aposentadoria. Muitos dos trabalhadores de 60 anos ou mais receberão os salários mais altos das suas vidas profissionais no início da carreira. O valor da aposentadoria, porém, ele é calculado sobre a média das contribuições realizadas a partir de julho de 1994. A reforma da Previdência de 2019 criou uma regra que pode compensar isso, permitindo que a média dos salários seja calculada até mesmo sobre um único recolhimento que seja aquele de valor maior. Isso é muito interessante. Porém, a regra só vale a pena para quem tem contribuições suficientes para descartar, excluir a maior parte delas e ainda assim garantir a carência de 15 anos. Então, de 35 para o homem ou de 30 para a mulher, para ambos pode cair aí para pelo menos os 15 anos de contribuição. Claro que, além disso, precisa ter as idades mínimas aí, tá? 61 anos para mulheres e 65 para homens, tá? Bom, para os cinquentões, que possuem em média tempo intermediário de contribuição, cerca de 25 para as mulheres e 33 para os homens de tempo de contribuição, poderão entrar nas regras de transição dessa reforma da Previdência, ou seja, já estavam trabalhando antes de 2019 e continuaram trabalhando ou vieram a completar a idade mínima, então pode também se enquadrar nos critérios anteriores aí. E na maior parte dos casos, esse público não depende das regras que exigem a idade mínima, o que é algo muito interessante, né? Ficando mais próximo de algumas dessas transições do benefício por tempo de contribuição. Outro ponto que deve ser observado é o chamado pedágio, né? Que é a exigência de um tempo extra de contribuição para se aposentar sem a idade mínima. Esse tempo adicional ele é contado com base no tempo daquilo que você já pagou até 13 de novembro de 2019. A reforma da Previdência criou 2 tipos de pedágio para a aposentadoria por tempo de contribuição. Primeiro foi o pedágio de 50%, que vale para os trabalhadores que em 13 de novembro de 2019 estavam há 2 anos ou menos de completar o período mínimo de recolhimentos ao INSS
para se aposentar sem idade mínima. A regra precisa contribuir por mais 50% do tempo que faltava para completar o tempo de contribuição de 30 anos para a mulher ou 35 para o homem. Realmente é complicado, mas tem que ter isso aqui em mente. E tem também o pedágio de 100%. Essa regra vale para os segurados que completarem as idades de 57 anos para a mulher ou 60 anos para o homem, e esses trabalhadores precisam pagar pelo dobro do período que estava faltando para completar o tempo de contribuições de 30 anos para a mulher e de 35 anos para o homem, também na data de 13 de novembro de 2019. Então são os dois tipos de pedágio aí. Temos outro ponto, outro critério também, que é a transição por pontos. É preciso somar a sua idade com o tempo de contribuição e o resultado precisa atingir uma pontuação mínima. Então, cada ano que você pagou equivale a 1 ponto. E a mesma coisa acontece com a idade. Cada ano de vida vale 1 ponto. Então, a quantidade total de pontos exigido é para mulher 88 pontos e o homem 98 pontos. Tá? Para se aposentar com a regra de transição por pontos, é preciso pelo menos o mínimo de contribuição, que é 30 anos para mulheres e 35 para homens. Pessoal, cuidado com uma situação, com a aposentadoria imediata. Quem está na casa dos 50 anos de idade poderá, em um intervalo curto, optar entre alguma das regras de aposentadoria da transição. Mas nem sempre a primeira fórmula a qual o trabalhador tem acesso garante o maior valor de benefício. Por isso é preciso redobrar a atenção a esse planejamento, tá? A simulação que é oferecida lá no site do Meu INSS também tem armadilhas, porque ele desconsidera períodos que possuem uma inconsistência, e isso pode refletir de forma negativa na hora de receber a aposentadoria. Já para quem está com 40 anos de idade, né, ou beirando essa idade aí, acabou de passar e levou a pior na reforma dessa Previdência. Tá? Esse grupo ficou longe de quase todos os benefícios previdenciários que podem ser programados. E, com raríssimas exceções, cairá nas idades mínimas de 62 anos para mulheres e 65 anos para os homens. Tá? Agora, outras possibilidades. Quem tem 30 a 40 anos de idade não pode descartar a aposentadoria do INSS, porque ainda assim ela se mantém vantajosa, tá? Comparando-se com muitas opções de previdência privada. Mas esse grupo deve considerar outras alternativas também, incluindo a previdência privada, seguros, né, de saúde ou de vida também, e investimentos, para complementar aí a possível aposentadoria pelo INSS. Então, esses são os principais artigos que você deve já levar em consideração para quem tem 40 anos de idade, 50, 60 anos de idade, porque ainda até chegar aos 65 anos de idade para homem ou 62 para mulher, você pode até se enquadrar em algumas dessas regras.